Irmãos, quando o agrônomo ele chega em uma propriedade, uma terra, a função dele é calcular o pH daquele solo, a acidez, e se aquele solo está apropriado para aquela lavoura que vai ser plantada. E o agrônomo, ele chega, ele toca na terra, ele pega, ele vê se é argilosa, arenosa, pedregulho, ele cheira, ele sente aquela terra, é o primeiro contato. Depois ali vai para a parte química, aí acontece o cálculo da acidez. Irmãos, quando alguém envolvido na medicina, ele quer tratar daquela pessoa que está enferma, ela tem um contato, ela pega na pulsação, ela olha como é que está o comportamento, a pessoa está anêmica, amém? E ele faz uma análise clínica. Eu sou padeiro. Quando o padeiro ele chega a fazer o pão, ele observa o clima. Porque é de acordo com o clima, ele usa a concentração do fermento. A Bíblia diz que a palavra de Deus, uma palavra às vezes mal aplicada, é como o fermento que leveda toda a massa. E o padeiro ele observa o clima ali naquele ambiente, ou ele vai aplicar o gelo ou uma água gelada para controlar aquela fermentação, ou ele pode até aplicar a água mais quente. Aleluia. Para poder sentir e trabalhar. Porque nós sabemos que na panificação, não basta simplesmente você chegar e tocar a massa. Você sabe como é que o padeiro faz? O profissional, ele toca a massa, ele sente a textura da massa e ele cheira. Aí ele percebe que naquele lote de massa, se ela é nova, ela é fina, ela é grossa, e ele começa a trabalhar. Amém? Irmãos, nós somos espirituais. Aleluia. Nós somos seres espirituais. O Espírito do Senhor está sobre nós. Somos seres espirituais. Nosso espírito, ele controla a nossa mente. Nessa noite não será diferente. Esse ambiente aqui, que nós estamos nesse local, é um ambiente de conhecimento. E o Senhor nos deu a doce oportunidade de ser manifesto um crescimento sobre as nossas vidas. E glórias a Deus por esse momento. Glórias a Deus pela tua vida. Glórias a Deus que você veio. Glórias a Deus que o Espírito de Deus me trouxe. Meu Deus, que confusão! E aqui estamos. Glórias a Deus por esse momento. Eu estive com vocês aqui no dia 19 de setembro do ano passado. Glórias a Deus por aquela palavra naquele dia. E eu já estava com saudade. E eu quero fazer uma oração com vocês. Quem gostaria de orar comigo? Vamos ficar em pé, irmãos, um minutinho. Só lembrando, meus irmãos, que nós estamos estudando o livro Redimidos da miséria, da enfermidade e da morte. Eu quero que você chegue, se expresse ao Espírito Santo e diga: Espírito Santo, aquela palavra, conteúdo daquele livro, que ele desça sobre mim, venha me redimir. A redenção se manifeste nesta noite aqui em Uricuri.
Hoje é a noite o dia mais especial de nossas vidas, amém? Glórias a Deus. Senhor Jesus, obrigado por este momento. Senhor, obrigado por cada vida. Senhor, obrigado pelo teu carinho sobre as nossas vidas. Espírito Santo, vem e fala conosco, Senhor, profundamente. Traz, meu Deus, uma palavra viva e eficaz, Senhor. Trabalha, meu Pai, nos nossos corações. Nos traz a lembrança do que nós somos, do que nós podemos ser. Obrigado, Senhor, por se manifestar, Senhor, sobre as nossas vidas. Obrigado pelo teu carinho, Senhor, por se revelar a nós. Obrigado pela tua unção, Senhor. Eu vejo neste caminho, Senhor, alegria. Eu vejo neste caminho ousadia, Senhor. Eu vejo pessoas, Senhor, se fortalecendo e tendo a ousadia de tirar pedras deste caminho, Senhor. Eu vejo as pessoas, Senhor, tirando espinhos deste caminho. Eu vejo esse terreno sendo nivelado, Senhor. Eu vejo a tua unção, Senhor, aleluia. Que é aquela palavra certa nos guiando, Senhor, aleluia. Para que possamos manifestar a tua glória. Então é no nome de Jesus, Senhor, que declaramos que a tua virtude se manifeste neste ambiente e que nós sejamos alimentados da tua palavra. Em nome de Jesus. Graças a Deus. Glórias a Deus. Irmãos, nós estamos estudando um livro magnífico, maravilhoso e extraordinário. Aleluia, essas três palavras, elas devem ser sempre colocadas aleluia, diante de nós, para que nós possamos deixar o Espírito de Deus guiar as nossas mentes. Nossas mentes têm que ser conduzidas pelo Espírito. Amém? Um livro extraordinário, porque manifesta as virtudes que o Espírito de Deus tem colocado sobre a tua vida, para que você possa crescer. Glórias a Deus. Aqui é o meu tablet. Graças a Deus. Vocês estão acostumados aqui com alguns de vocês com muitas folhas, então? Glórias a Deus, um abraço para nossa irmã Gil. Deus te abençoe, meu querido. Irmãos, a irmã trouxe a palavra na quinta-feira e ela explanou muito bem sobre redimir. E eu não podia fazer diferente, fui lá no Google, dar uma pesquisadinha e descobri que redimir é fazer a correção de um erro. Amém? Redimir, fazer a correção de um erro. E é isso que nós estamos aqui. A igreja é uma escola. E nós estamos aqui para corrigirmos algum erro da nossa vida. Porque nós precisamos acertar, irmãos. Nós precisamos vencer. Nós vamos vencer. Nós vamos acertar. A redenção está diante de nós. O Espírito de Deus tem nos dado a oportunidade, tem nos selado, tem nos dado a virtude, tem revelado diante da sua palavra coisas magníficas que você, uau, oh glórias a Deus, que maravilha. Eu disse uau aqui, me lembrei de uma palavra. Irmãos, quando eu cheguei na escola bíblica, eu tive uma grande surpresa, porque na nossa primeira aula com o pastor Carlos Júnior, ele disse para nós assim: irmãos, vocês vão ver uma pessoa aqui chamada Maneco, ele vai dizer uma palavra para vocês, ele vai dizer uau. Aí eu olhei, poxa, ele vai dizer uau. Aí daqui a pouco, aí vocês vão ter aqui também um professor, e ele é meio doidão, lá de Brasília, pastor Jurandir, não, Josenildo, esqueci, passou lá de Brasília, ele vai dar aquele grito, dizer assim: Iha!
oxente, ele vai gritar também? Aí eu fiquei encucado com aquilo. Sabe por quê, irmãos? Porque eu passei 10 anos me dedicando no pedal, na bicicleta. E eu dei uma afastadinha assim dos estudos bíblicos. Mas vocês acreditam que quando eu estava lá, subindo uma ladeira, e eu via um cara melhor do que eu subindo aquela ladeira, eu dizia assim, uau! E eu não conhecia o Maneco. Não tinha intenção de fazer escola bíblica. E eu dizia para mim, quando ele subia aquela ladeira, irmãos, bem íngreme, eu, uau! E outras vezes, quando a gente ia naquela bastante velocidade, assim, que nós vencíamos um obstáculo, aí eu passava assim, Iha! Eu gritava, o mesmo grito. Várias vezes, eu dava esse grito. Aí quando eu cheguei lá na escola, aí eu ouvi, gente, esse negócio aqui está combinando comigo, está dando muito certo. Mas eu passei 14 anos da minha vida cuidando de gado, cuidando de terra, e tem outro grito, e eu sempre dava quando eu pedalava, que era, por exemplo, nós vamos aqui num trecho bem... E de repente aquela estrada tem uma pessoa bem desatenta ou tem um animal. Aí eu dava aquele grito assim, Iha! Oi? Como é o grito do vaqueiro? Oi? Aí a gente chamava a atenção da pessoa, a pessoa saía do meio. Aí lá na escola bíblica eu vou acrescentar isso agora. Oi? Aleluia. É só para distrair, irmãos. Glórias a Deus. Eu quero dizer a vocês que isso é um tipo de redenção. Eu quero dizer a vocês que onde quer que você esteja, o Espírito de Deus, Ele está te sondando. Os passos que você dá fora da igreja, o Espírito de Deus, Ele conhece. Ele vai te preparando. Ele vai te colocando, você vai se olhar no espelho, você vai se lembrar da glória de Deus. Você vai ler um texto, você vai se lembrar da glória de Deus. Você vai conversar com alguém, de repente você percebe que este alguém precisa de uma palavra viva e eficaz. E de repente você está sendo usado. Esse é um motivo de redenção. Então, redenção, meus irmãos, ele vem sobre a tua vida. Redenção, ele vem, aleluia, para que você se corrija. Você vai ter a oportunidade de corrigir o próximo. Redimir é você corrigir um erro. Irmão, coloca aí para nós Gálatas 3:13. Amém? Glórias a Deus. Gálatas 3:13. Eita copão. Irmãos, veja só, Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. Porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Aí o 14, para que a bênção de Abraão chegasse aos remidos por Jesus Cristo, e para que pela fé nós recebamos a promessa do Espírito Santo. Glórias a Deus. Volta para o 13, irmãos. No 13 diz: Cristo nos resgatou. Nós sabemos muito bem que quando Jesus Cristo ele esteve em nosso meio, esteve na terra, Ele atuou na lei. Amém? O período da graça começou a partir
glórias a Deus, da chegada do Espírito Santo, da ressurreição de Cristo, a chegada do Espírito Santo. Mas Jesus Cristo, ele atuou na lei. Para quê, irmãos? Ele fez isso, ele fez maldição por nós. Ele se fez maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Ele se foi, aleluia, o sacrifício vivo dado por nós. E no 14 nos diz assim, irmãos: para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios. Quem são os gentios? Sou eu e você. Nós não éramos dignos. Jesus Cristo, aleluia, um judeu, nós não éramos dignos, mas o sacrifício vivo foi dado por amor de nós, para que pela fé nós recebamos a promessa do Espírito Santo. Glórias a Deus. Eis a redenção diante de nós. Jesus Cristo veio para os seus, mas os seus não o receberam. Sobrou para nós. Então Jesus Cristo foi dado, aleluia, e nós somos dignos agora de recebermos o Espírito Santo. Então, desde lá, com muita alegria, com muita satisfação, o Espírito de Deus vem encontrando espaço de trabalhar em nossas vidas e vai continuar. Diga comigo, vai continuar. Aleluia, e vai ser uma bênção. Deixa aí, irmãos, no 13. Glória, pode deixar no 13. Irmãos, e lendo este livro, aleluia, eu estudei um pouquinho o capítulo 1. Capítulo 1 que fala sobre a miséria. O contrário de miséria é prosperidade. Então nós já vamos abrir a mente. E quero dizer a vocês que a prosperidade, ela vai te perseguir um pouquinho nesta noite. Aleluia, a prosperidade vai me perseguir. Aleluia. Há um provérbio que diz assim: como maçãs de ouro em salvos de prata, assim são as bênçãos do Senhor que nos perseguem. Você pode meditar nisso? Como maçãs de ouro em salvos de prata. O que são salvos? São bandejas. Elas nos perseguem. Sinto virtude, irmãos. Me alegro quando eu imagino as bênçãos como maçãs de ouro em salvas de prata, aleluia, nos persegue. Então o contrário de miséria é prosperidade, glórias a Deus. Então veja só, meus irmãos, no capítulo 1, quantos de vocês leram o livro? Quantos de vocês leram o livro? Leram o livro? 1, glórias a Deus, 2, 3, 4, 5. Fez eu. Vocês viram. E no capítulo 1, o autor do livro, nós acreditamos o Kent Reagan. Aleluia. Irmãos, existe mais de 7.000 promessas dentro da Bíblia. 7.000 promessas. E às vezes eu fico pensando: eu quero essas promessas. Nós precisamos, quando a gente vê esses detalhes assim na Bíblia, a gente tem que dizer assim: eu quero 7.000 promessas dentro da Bíblia. Eu quero. E no capítulo 1, meus irmãos, o escritor, ele também relata, Mateus 6,33, ele diz: olha, buscai em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Ele relata histórias, meus irmãos, de um evangelista, homem de Deus, que traz uma palavra abençoada, e ele traz um grande desafio perante a igreja. E a igreja se rende a esses desafios.
Para se combater a miséria, meus irmãos, você tem que se render às verdades e se render aos desafios, ir de encontro a Ele. Ir de encontro. Melhor maneira de você vencer o inimigo que está tentando te afligir é ir de encontro, porque ele vai dar o primeiro passo na tua direção e você vá de encontro a ele. Não tenha medo. Vá de encontro e você vai vencer. Muito mais fácil. Então o evangelista, ele prova aqui, ele faz uma grande arrecadação em favor daquela obra, e ele, aleluia, consegue ali um projeto financeiro e adquire o ar-condicionado para aquela igreja. Então não tenha medo dos desafios financeiros. Seja ousado. Ministre ao próximo. Ministre diante de você mesmo. Seja ousado. Aleluia. Também ele aconselha aqui as pessoas serem fiéis ao dízimo. Irmão, ser fiel ao dízimo. Eu louvo a Deus, porque eu trato isso comigo. Todos os domingos, o meu comércio ele é aberto até 9 horas da manhã. E quando eu concluo o caixa, o dízimo da semana. O dízimo da semana. E para compensar, minha mulher é a tesoureira da igreja. Ela me ajuda. Ei, eu sou um abençoado. Sou um homem abençoado. Aleluia. Então eu digo para você, está difícil pagar o dízimo? Não, meus irmãos, você precisa passar por esse processo de redenção na tua vida. O dízimo, aleluia, é um projeto de Deus para você louvar ao Senhor. Não se turbe o teu coração. Não se turbe. Deixe o Espírito de Deus trabalhar na tua vida. Lá na frente você vai ver e ouvir coisas magníficas. E também ele fala, meus irmãos, um grande testemunho de um homem de Deus que era patrocinado por um ministério, por uma casa. E o próprio Deus, ele chega para ele e diz: olha, meu irmão, meu filho, você vai ter que entregar esse projeto, porque eu quero te abençoar. E a tua inclinação para esse contrato que você tem está impedindo que a bênção de Deus chegue na tua vida. É claro que aquele irmão, ele tinha família, era um missionário, e teve medo. E ele questionou, fez perguntas: como vou viver? Mas eu quero dizer a vocês que quando Deus, ele diz: ei, bonitão, estou pronto para te abençoar, e tu está pronto para receber a bênção? Glórias a Deus. Até que aquele homem, ele toma uma decisão. Por quê? Porque ele era um homem cheio do Espírito Santo, falava em línguas, mas os patrocinadores deles não permitiam essa atitude. Mas Deus queria que ele fosse cheio, a ponto de transbordar. Ou seja, a ponto de ensinar, a ponto das pessoas olharem para ele e ver que ele era diferente. Glórias a Deus. Então Deus disse para ele: meu filho, saia daí e vamos viver um novo compromisso comigo. Até que ele saiu. E quando chegou no final do ano, a conta, o livro que ele fez as contas dele, disse: rapaz, eu fui ricamente abençoado. No próximo ano, no outro ano, aumentou mais um bocado a renda dele. E ele: negócio bom, a promessa de Deus está se cumprindo na vida dele.
Glórias a Deus. Aí o livro fala, lá no finalzinho, uma palavra que eu acho extraordinária. A Bíblia diz que Jesus, pregando um dia ali sobre a beira-mar, ele pediu o barco de Pedro emprestado. Claro que Pedro só emprestou depois que ele ouviu algumas palavras de Jesus ali, quando ele estava ministrando aquela grande multidão. Jesus precisava do barco, aleluia, de Pedro, para concluir aquele sermão, porque as pessoas estavam aumentando. E Pedro, tá certo, bora lá, chegue junto, Jesus, aqui ó, pode subir, fica, o acesso é maior, até como eu estou aqui, ó, o acesso é maior, você vai ver mais gente, vai ter uma inspiração melhor. E após aquele sermão, o que é que Jesus Cristo disse? Ei, meu filho, teu salário, já tá, não posso esquecer do teu salário, vai ali agora, e lança ali, do lado direito. E Pedro disse, oxe, mas eu passei a noite todinha. Ele nem concluiu, eu tenho certeza que ele nem concluiu aquela frase de questionamento. E ele disse, mas segundo a tua palavra, Senhor, eu vou e lanço. Sabe o que é que às vezes eu fico olhando nessa passagem bíblica, meus irmãos? É que para você ter o resgate da redenção, a vitória de redenção na tua vida, você tem realmente que prestar atenção ao poder da palavra. Ela é viva e eficaz. Me esqueci. Ela é viva e eficaz. Irmãos, todas as vezes que nós ouvimos a palavra de Deus, nós estamos perto de alguém. Normalmente nós estamos perto de alguém. A Bíblia não diz que Pedro estava ali lavando as redes? Vocês ouviram as pregações esses dias, não foi? Quem é que estava ali perto de Jesus, de Pedro, quando Pedro estava lavando as redes? Estava o seu irmão André, estavam os filhos de Zebedeu, Tiago e João. Vocês estão sintonizando aqui? Com certeza Pedro olhou para o lado e disse assim, rapaz, esse Jesus, esse prega bem. Alguém chegou para ele e disse, ei, a semana passada ele estava ali na igreja, na sinagoga. Vocês estão lembrados o que é que diz em Lucas 4:18? Veja que a passagem de Pedro aconteceu em Lucas 1, do 1 ao 11. Mas se a gente retroceder um pouquinho, olha o que é que Jesus estava pregando na igreja em 4:18. Vocês podem me ajudar? O que era que ele dizia? O Espírito do Senhor está sobre mim. Eis que ele me ungiu. Aleluia, irmãos. Aleluia. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Isso trouxe temor e tremor. Aleluia. A Pedro. Eis que semanas antes Jesus pregava na igreja dizendo que o Espírito de Deus estava sobre ele. É por isso que Pedro diz, Senhor, eu vou, mas eu vou conforme a tua palavra. Amém, irmãos? Glórias a Deus. E eu tenho certeza absoluta que a partir daquele momento, a partir daquele milagre, a partir daquele chamado, vejam só o processo de redenção. Ouviu a palavra, um milagre aconteceu, glórias a Deus. A prosperidade da empresa de Pedro, a miséria caindo por terra. A miséria caindo por terra, irmãos. E agora Pedro, você vê a chegada, o contato de Pedro com Jesus já no capítulo 5. No capítulo 4 você vê que a fama de Jesus já corria. Aleluia, ele já estava conhecido.
E a gente costuma dizer que Pedro passou 3 anos com Jesus. Será que passou? Passou não. Pedro não passou os 3 anos do ministério de Jesus com ele. Não passou. E quando eles, aleluia, se conheceram, automaticamente veio junto André, João, Tiago, discípulos, e começaram a se fortalecer. Aleluia. Olha o processo de redenção. Olha a miséria espiritual caindo por terra. Meus irmãos, foi tão abundante aquela pescaria que Zebedeu liberou os filhos para seguir Jesus. Liberou também Tiago. Então, miséria, irmãos. A miséria tem que cair por terra. Uma palavra viva e eficaz tem que chegar diante de Jesus. Quando Jesus chegar à tua porta e bater, aleluia, e você abrir, ele diz bem claro: eu quero entrar, eu quero ceiar contigo, eu quero estar contigo, eu quero te ensinar. Jesus, aleluia, como qualquer um, ele vai entrar na tua casa, vai cear contigo, ele não vai ficar calado não. Ele vai pregar uma palavra viva e eficaz para você. Ele vai manifestar a glória de Deus. Ele vai falar, aleluia, das virtudes da redenção. Ele vai dizer que você é capaz. Ele vai dizer que Deus quer te usar. Ele vai dizer que o Espírito de Deus quer te instruir. Ele vai dizer que você pode dizer sim para a vida. Aleluia, Jesus. Então vamos deixar que o processo de redenção aconteça em nossas vidas. Vamos dizer sim para que nós errarmos menos, para que possamos errar menos. Miséria, irmãos. O que é miséria? O que é miséria? É o estado de carência absoluta. É um estado de carência absoluta. O estado de carência absoluta. E o que é carência? É a falta de algo necessário. O que é que o sujeito está na miséria? Falta algo necessário. Falta o Espírito Santo. Consolador, instrutor. Aleluia. Olha a mão, só indo, porque é tudo isso. Glórias a Deus. O que é absoluta? A miséria é estado de carência absoluta. E o que é absoluta? Absoluta, meus irmãos, é uma coisa que é dado todo o poder. Inocentemente, quem está na miséria é porque deu poder. Ele deu poder para algo estar agindo na vida dele. Amém? Aleluia. Então vamos abrir os olhos. Então a miséria está acontecendo porque alguém deu poder para que ela se manifestasse. E redimidos é fazer a reparação de um erro, uma correção de um erro. Mas eu quero contar um testemunho para vocês, meus irmãos. Glórias a Deus, e é sobre mim mesmo. Irmãos, eu acredito que nós, pessoas espirituais, nós vivemos um período de estação das nossas vidas. E às vezes pesquisando, eu observo que esse período de estação, ele está mais ou menos de 4 a 6 anos. Você vai viver um período diferente na tua vida. Você sempre vive um período diferente da tua vida. Então se observe segundo o período de estação que você está vivendo. O próximo período, deixa eu ficar esperto aqui.
Eu tive períodos na minha vida, irmãos, quando eu estava perto de nascer, papai era um muito trabalhador, mas ele era ruim de negócio. E ele vinha trabalhando e conquistando muita coisa. Meu pai estava muito rico. Muito rico. Meu pai estava tão rico que ele chegava a vender carradas de boi para tomar cachaça com os amigos. Carradas de boi. Ele vendia, guardava aquele dinheiro, fazia churrasco um mês todinho. Ali em Moraes, tinha um tal de umas festas de padroeira, e ele contratava uma casa fechada com mulheres para lavar roupa, cozinhar, fazer as brincadeiras. E era um estoque grande de cachaça. Só curtindo. Eles passavam um mês, ele e os amigos dele, 0800. Eu acho que aquilo pisou assim no coração dele. Diz: eu vou pegar a cabrinha. Vou pegar. E quando eu estava perto de nascer, para começar, quando mamãe engravidou, mamãe não me queria. Aí ela tomou chá de cabacinha. Ela tomou chá de feijão apilado. Ela tomou, apertou a barriga, porque ela não queria o galego aqui. Mas eu sou teimoso. E eu não fui embora. Porque minha mãe estava sentindo um clima do casamento. E não deu certo me abortar. Mas eu nasci. E quando eu nasci, de alguma forma meu pai, ele começou a fazer uns negócios absurdos. Vocês conhecem ali a entrada de Araripina? Não tem ali a Artefil, Artesa? Toda aquela terra ali era do meu pai. E um dia, tomando umas cachaças na mesa de um bar, um cara lá do Maranhão desafiou ele, dizendo que ele não vendia aquela propriedade. E, você é meu amigo, você é um cara legal, você é isso, você... Não é assim? Não é assim? E meu pai foi e disse: eu vendo, e vendo por tanto. Vamos dizer, eu vendo por 250. 2 anos depois, o cara voltou. 2 anos depois, meu pai tinha dado a palavra. Pegou ele na palavra, a rodinha de amigos. E meu pai passou muito tempo chorando. Mas ele continuou a vida. Ele tinha uma propriedades muito boas, serras de 1.200 tarefas, totalmente cercada, totalmente plantada. Aí, outra vez, ele pegou uma serra dessa, de 1.200 tarefas. Ele tinha 300 tarefas de mandiocas acintuadas. E ele pegou e trocou em uma caçamba. Porque ele soube que a BR-316 ia passar. Ele disse: agora você é caminhoneiro. O cara que comprou, irmãos, não arrancou a metade da tarefa e comprou um caminhão zero. E meu pai só tome. E eu tive, meus irmãos, depois eu tive uma pneumonia muito forte, uma bronquite muito forte. Minha mãe disse que dos 7 anos aos 11 anos eu não cresci 1 centímetro e nem engordei 1 quilo. Ela achava que eu ia morrer. E tive uma verminose daquelas horrorosas. Quase que morri. Aos 16 anos, irmãos, eu achava que estava no céu. E aí? Depois eu conto para vocês. Aos 16 anos, meu primeiro emprego,
Quando eu entrei no meu primeiro emprego, irmãos, era na Caixa Econômica, era office boy, eu dizia assim, agora eu estou pronto. O contrato era de 2 anos, mas o presidente morreu, Tancredo Neves, reduziram para 6 meses. O salário ia ser 3 salários mínimos, mas reduziram para 1. Ia ter concurso interno, cancelaram os concursos internos. E agora eu fiquei de perna bamba. E assim foram, irmãos, aos 21 anos eu trabalhava, eu estudava na escola agrícola, e por causa de uma contenda, eu peguei uma briga e esfaqueei o rapaz. E eu tive que sair da escola. Eu fui expulso da escola. Lá foram meus sonhos, eu quase caí em depressão. Aí eu disse, agora eu vou pro garimpo. E me arrumei todinho para ir pro garimpo. Mas irmãos, quando o rapaz que vinha buscar a gente do garimpo, na noite anterior ele se envolveu no tiroteio e foi baleado. Eu só, era a minha chance de ficar rico. Deu tudo errado. Aí depois eu casei. Aí pensei que estava acertando. Com o passar do tempo errei de novo. E a vida foi assim, os trancos e barrancos. Aceitei Jesus. Glórias a Deus, irmãos. Foi uma bênção o Evangelho. Então eu descobri a redenção. Mas depois eu passei por uma grande provação na minha vida, o qual eu já contei um pedacinho aqui para vocês. Vivi escondido espiritualmente. Eu passei 18 anos sem pregar a palavra de Deus, sem ganhar uma alma, sem ter uma oportunidade. Glórias a Deus. Porque um dia o Espírito Santo disse, ei meu filho, vem cá de novo, deixa eu subir aqui no teu barco e vou te dar uma oportunidade. A escola de ministro chegou, e no primeiro dia de aula, irmãos, ali eu senti a virtude do Espírito Santo trazendo e me redimindo os meus momentos de vida. E eu chorei, irmãos, como uma criança. Eu chorei, eu me esquivei de todos os meus colegas e fiquei chorando compulsivamente. Eu estava sentindo, aleluia, que eu estava passando por um processo de limpeza e que o Espírito de Deus estava me chamando. E eu fui ao teu Senhor, e eu fui como eu estava, com o pecado, com a vergonha. E Ele me transformou, me limpou. Então é isso que eu quero dizer para vocês, e me desculpem pelo horário. O Espírito de Deus está pronto para trazer um motivo, aleluia, de você glorificar Deus. Está pronto para trazer a correção para você, para redimir você a tempo e a fora de tempo. E quando você vencer, você vai ver que as enfermidades, elas vão embora. A morte não tem chance nenhuma contra você. Louvado seja Deus. Muito obrigado, irmãos. Deus abençoe os irmãos. Ficamos felizes por você ter acompanhado mais uma de nossas ministrações. É uma alegria ter você conosco. Queremos aproveitar para te convidar a conhecer a nossa igreja. Confira a nossa programação de cultos semanais e faça-nos uma visita. Estaremos de braços abertos para compartilhar momentos de fé e comunhão com você.